Então, o nosso tema é a verdade presente. Estamos a dizer que, dissemos que muitos conhecem o termo verdade presente, conhecem a frase obreiros da verdade presente, mas a mensagem em si, ela é pouco conhecida. E, neste momento, nós vamos apresentar a mensagem da verdade presente, o significado de verdade presente. Queridos, a serva do Senhor diz no livro Review in the Herald, de 14 de outubro de 1902, o seguinte: em cada época teve o Senhor uma mensagem especial para o povo deste tempo. Em cada época teve o Senhor uma mensagem especial para o povo deste tempo. Quando nós falamos sobre verdade presente, quando falamos sobre obreiros da verdade presente, precisamos ter em conta o que a serva do Senhor diz no livro ou na revista Review in the Herald de 1902, em 14 de outubro, em que ela diz: em cada época teve o Senhor uma mensagem especial para o povo deste tempo. O que significa? Verdade presente é a mensagem ou a luz que Deus envia para o povo, para o seu povo, num determinado tempo. O povo que está vivo e vai receber a mensagem do Senhor para que viva ou para que obedeça, aquela mensagem é verdade presente. Em cada época, Deus tem uma mensagem especial para o povo deste tempo. Por exemplo, quando nós vamos para o Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz a seguinte palavra do Senhor: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Então, queridos, neste momento, Deus conversa com Adão e Eva e dá uma mensagem especial para Adão e para Eva. Qual era a mensagem? Comam de toda a árvore, de todos os frutos que está no jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Essa era a mensagem especial para o tempo de Adão e para o tempo de Eva. A mensagem da verdade presente é aquela luz que Deus derrama ao povo e que seu atendimento, sua observância ou sua negligência determina o destino eterno daquelas pessoas que receberam essa luz. Não observar essa mensagem, não viver essa mensagem ou viver essa mensagem determina o destino eterno do povo naquele tempo em que recebe a mensagem. Conseguimos entender, irmãos? Então isso chama-se verdade presente. Qual era a verdade presente para Adão e para Eva? De toda a árvore que está no jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Essa era a mensagem que Adão e Eva deveriam viver estritamente, obedecer essa mensagem. A sua desobediência levaria ao destino eterno. E nós conhecemos que o destino eterno, nesse caso, seria a perdição. Queridos, vamos avançar. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 3. Saindo de Adão e de Eva, vamos para os dias de Noé. Qual era a mensagem presente para os dias de Noé, para o povo que estava com Noé? Diz a palavra do Senhor: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumerás por dentro e fora com betume. A mensagem presente e especial para os dias
de Noé era que o Senhor mandou a Noé para fazer uma arca de uma madeira especial, e que todos aqueles que atendessem a mensagem, o apelo de Deus, deveriam entrar nessa arca. Por quê? Porque no final de tudo, Deus destruiria o mundo, porque o mundo estava cheio de violência. Queridos, voltamos a dizer, a verdade presente é a mensagem especial que Deus envia para o seu povo num determinado tempo, que esse povo é chamado a viver essa mensagem. Sua observância tem bênçãos e sua negligência tem consequências eternas. A mensagem para o tempo de Noé era para que eles fizessem uma arca e que entrassem nessa arca, porque Deus havia determinado que a terra toda, por causa do pecado, seria o quê? Destruída. Então, irmãos, é muito importante entendermos o que significa verdade presente. Queridos, vamos avançar. Entendemos que no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, diz a palavra do Senhor: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a quê? A outros deuses, razão pela qual Deus sabia da fidelidade de Abraão, e as condições na terra de Harã, ali na Mesopotâmia, eram condições hostis para que Deus conduzisse Abraão e fizesse de Abraão surgir uma nação santa. E através desta nação nasceria o Messias, e o Messias abençoaria todo mundo. Então as condições na terra de Harã não eram boas. Por isso, Deus trouxe uma mensagem especial para Abraão naquele tempo. Gênesis 12, versículo 1 a 3 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas quantas famílias da terra? Todas as famílias da terra. Esta foi a mensagem especial que Deus trouxe para Abraão. O que nós chamamos de quê? Verdade presente. Sua observância, ela traz para o povo que recebe a mensagem naquele tempo bênçãos sem medidas. E sua negligência traz para o povo daquele tempo maldições sem medidas. A mensagem presente para os dias de Abraão era esta: sai da tua terra. As condições espirituais da terra de Harã não é boa. Não é possível eu fazer uma nação espiritual e santa em Babilônia. É necessário que saias da tua terra. Neste momento, quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando Deus dá uma mensagem especial, uma verdade presente para um povo num determinado tempo, ela tem sacrifícios. Para Abraão, era necessário ele se desfazer de valores sentimentais. A mensagem presente, ela exige sacrifício. Abraão precisava abandonar sua terra natal, porque ele nasceu em Harã. Abraão precisava abandonar seus parentes, familiares, suas condições e zona de conforto, para obedecer a mensagem que o Senhor havia lhe dado. Qual era a mensagem? Para sair. Para sair. A mensagem da verdade presente, ela exige sacrifício do povo no seu tempo. Ela exige sacrifício. Queridos, vamos continuar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, saímos de Abraão e vamos para Ló.
Qual foi a mensagem especial que Deus havia levado a Ló para que Ló e sua família pudessem viver? Em Gênesis capítulo 19, versos 12 e versos 13. Diz a palavra do Senhor: então disseram aqueles homens a Ló. Quais são os homens? Os anjos. 3 anjos. Primeiro, 2 anjos na companhia de Jesus visitaram Abraão. Depois de um diálogo com Abraão, Abraão manifestou e suplicou que os justos de Sodoma e Gomorra pudessem ser poupados. E o Senhor confirmou a Abraão que se tivessem lá justos, eles seriam poupados. O Senhor fica a conversar com Abraão e os 2 anjos vão para a cidade de Sodoma e a cidade de quê? Gomorra. Ao encontro da família de Ló. E há um diálogo. Nós conhecemos muito bem a história. E havia uma mensagem especial. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 19, dizendo o seguinte, versos 12 e 13. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teus genros, e teus filhos, e tuas filhas, e tudo quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para fazer o quê? Destruí-lo. Então a mensagem, a verdade presente para Ló e sua família naquele tempo é que saiam de Gomorra. Porque Deus a destruir Sodoma e Gomorra. Mas nós dissemos que a verdade presente, a mensagem especial que Deus envia para o povo daquele tempo, ela tem bênçãos sem medidas, mas também tem o quê? Maldições sem medida. E quero dizer que essa mensagem, a verdade presente, que é a mensagem especial, ela exige sacrifícios. Neste momento, Ló se encontra numa encruzilhada. Ló tem bens em Sodoma, tem empresas em Sodoma, tem amigos em Sodoma, tem parentes em Sodoma, sua convivência está em Sodoma. Agora ele é obrigado a deixar o quê? Sodoma. Consegue entender? A verdade presente, ela exige sacrifício. Os anjos disseram a Ló: saia. Tens genro aqui? Tens filho? Tens filhas? Então tira deste lugar. Porque o Senhor declarou que Sodoma e Gomorra seriam o quê? Destruídas. Queridos, continuando, Gênesis 19, 14 e 15 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então saiu Ló e falou a seus genros. Ló saiu para Sodoma e para Gomorra. Ló tornou-se pregador nesta cidade. A palavra do Senhor diz que então Ló saiu e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por quê? Zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então, Ló foi chamado a tomar suas 2 filhas e também foi chamado a tomar o quê? Sua mulher. Dava tempo de recolher dinheiro no banco? Dava tempo de juntar riqueza? Dava tempo de despedir amigos? A verdade presente exige sacrifício. É uma mensagem especial que Deus apela
para o povo daquele tempo, para que atenda e obedeça. E ela era uma mensagem urgente para Ló. Ló pegou sua esposa e Ló pegou suas 2 filhas e fez o quê? Saiu apressadamente de Sodoma e de onde? De Gomorra. De Sodoma e Gomorra. Temos algo muito importante a dizer. Muitas das vezes, Deus envia uma mensagem especial para o seu povo num determinado tempo. O povo, ao ouvir a mensagem pela boca de um profeta ou pelas Sagradas Escrituras, o povo tem tendências. Primeiro, uma minoria levar em conta a palavra do Senhor e vivê-la. Uma minoria. Quantos entraram na arca? 8. E quantos estavam fora da arca? Milhares. Tanto em Sodoma, uma minoria. Quantos saíram apressadamente de Sodoma e Gomorra para fugir? 4. Quantos ficaram? Milhares. Quero dizer que a mensagem especial para que Deus envia para o seu povo num determinado tempo é o que o Senhor disse: larga é o quê? A porta para a perdição, e estreita é a porta para a salvação. Muitos são que? Chamados. Mas quantos são escolhidos? Não porque Deus escolhe a dedo, mas porque no livre-arbítrio poucos abrem o coração para atender a mensagem que Deus derramou naquele tempo. Poucos abrem o coração. Por isso é que os escolhidos são poucos, porque poucos atendem a mensagem especial que Deus enviou para aquele tempo. E é interessante que, além de serem poucos que atendem a mensagem, além de serem poucos, esses poucos que atendem a mensagem, ainda tem pessoas negligentes. A esposa de Ló até atendeu a mensagem, mas enquanto estava em Sodoma, seu coração não estava fixo nas verdades que seu esposo pregava. Razão pela qual, que quando ela fugia, seu coração estava onde? Estava na cidade. Existem pessoas que até atendem a mensagem, estão na igreja de Deus, mas os seus corações ainda estão onde? No mundo. Razão pela qual carregam seus deuses, carregam seus hábitos mundanos dentro da igreja. Aquilo que exteriormente manifestamos, aquilo que pela boca manifestamos, está cheio o coração. Está cheio o coração. A esposa de Ló, ao olhar para trás, era aquilo que exatamente seu coração tinha. Desejos e ambições por coisas materiais que ela não queria deixar. Ainda não estamos na perseguição. Só lhe disseram assim: deixa alimentos carne. Já está difícil. Ao fugir, irmãos, coração não santificado, por mais que tenta se esforçar, no céu não entra. Não entra. A esposa de Ló, nos últimos dias, tentou se esforçar. Nos últimos dias, no dia do apelo. Mas quero dizer, irmãos, deixa de dizer que o dia do apelo não é dia de preparação. O dia da fuga não é dia de preparação. O dia de preparação são os dias de apelo. Saiam de Sodoma. Os dias de preparação são os dias de pregação. São os dias em que Deus faz soar a sua mensagem. É o dia de quê? Preparação. Os dias de fuga não dá para se preparar. Não dá para se preparar em dias de fuga. Queridos, vamos continuar. Diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 5, versículo 1 a 2. Saímos no tempo do patriarca Abraão e patriarca Ló. O povo do Senhor vai morar no Egito.
durante 430 anos, 400 a 430 anos, o povo do Senhor vai morar agora onde? Aonde? No Egito. No Egito. Depois de 400 a 430 anos, o Senhor envia Moisés uma mensagem especial para aquele tempo. Diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 5, versos 1 e versículo 2. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Faraó, Deus tem uma mensagem especial para esse tempo. Deus tem uma verdade presente para o Egito. Deus tem uma mensagem especial para o teu coração e todos aqueles que ouvirem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa onde? No deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir quem? Israel. A mensagem presente naquele momento para o Egito era que o Senhor decidiu libertar Israel para que fosse ao deserto, no sentido de celebrar uma festa a quem? Ao Senhor. Faraó colocou-se diante do Senhor para lhe opor a mensagem. E nós sabemos o que aconteceu no Egito. Quantas pragas caíram no Egito? 10 pragas. 10 pragas. 10 pragas caíram no Egito por conta da negligência da verdade especial que Deus enviou para onde? Para o Egito. Mas também houve bênçãos. A verdade presente, ela traz bênçãos, mas também traz o quê? Maldição, consequências. As bênçãos daqueles que atentaram para a mensagem enviada para o Egito foram muitas. Uma delas é: o Senhor enviou o Cordeiro para justificar todos aqueles que pela fé acreditaram na mensagem de libertação. Amém? Amém. Todos aqueles que sacrificaram o Cordeiro e colocaram seu sangue nas ombreiras das portas, todos aqueles que obedeceram à voz do Senhor, o anjo destruidor passou por cima, mas dentro daquela casa não houve morte nem praga que assola ao meio-dia. Amém? Então foram as bênçãos para todos que acreditaram na mensagem que Deus enviou através de Moisés e através de Arão. Então, queridos, é algo muito importante que nós precisamos atentar para os nossos dias. Estamos a estudar, neste momento, a mensagem da verdade presente. Qual é a verdade presente? O que significa verdade presente? Amém? Vamos continuar. Queridos, Josué, capítulo 6, versículo 12. Dissemos: a verdade presente é a mensagem especial, a luz que Deus derrama para o seu povo num determinado tempo. Dar ouvido, atentar para essa mensagem, ela redundará em bênçãos. E negligenciar essa mensagem, ela redundará em maldições. Queridos, depois de entendermos as bênçãos e as consequências da verdade presente derramada no Egito, o povo de Deus é levado para o deserto. Vai caminhar até a terra prometida. Mas havia um local, uma terra, que Deus prometera para os seus filhos. Essa terra chamava-se a terra de Jericó. A terra de Jericó. Deus tinha uma mensagem especial para Jericó. Uma verdade presente para todos que viviam em Jericó. A semelhança de Sodoma e Gomorra, que Deus haveria de trazer destruição para aquela cidade, era a mesma verdade presente para Jericó. Deus destruiria a cidade de quê? De Jericó. Por causa de quê?
Por causa, Deus não destrói uma cidade. Deus não destrói o ser humano. Deus não destrói o homem se não estiver relacionado com o pecado. Tudo que Deus vai destruir nesse universo está relacionado com o pecado. Para Deus destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, estava relacionado com o pecado. E para Deus destruir Jericó, a mesma coisa. Os pecados de Jericó excederam a paciência divina. A taça do Senhor encheu-se, razão pela qual a misericórdia do Senhor findou para Jericó. E uma mensagem especial Deus enviou para Jericó. Queridos, Josué capítulo 6, versos 12 diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Jericó será o quê? Destruída. Essa era a mensagem para Jericó. Lembram-se da mensagem para Nínive? Qual foi a mensagem para a Síria? Nínive. Dentro de quanto tempo? Não percebi. Dentro de 40 dias, Nínive será o quê? É que aquela era a mensagem especial para Nínive. Mensagem, verdade presente para o povo de Nínive. Mas não estamos a falar nesse momento dos ninivitas. Nós estamos a falar de quem? Jericó. Qual era a mensagem para Jericó? Deus destruirá o quê? Jericó. Por que Deus destrói uma cidade? Por que Deus destrói um homem? O que está relacionado à destruição? A destruição está relacionada com? Pecado. Não percebi. Com o pecado. Queridos, apesar de que havia uma mensagem especial para Jericó, e que essa mensagem, a verdade presente, era que Jericó seria destruída, aqueles que atentassem para esta mensagem, elas seriam o quê? Seriam o quê? Salvas. Então, Deus não manda, Deus não traz uma verdade presente sem que dentro dessa verdade presente esteja carregada de misericórdia. Quando Deus mandou os espias para espiar Jericó, aqueles espias, elas representam algo interessante. Aqueles dois espias representam o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Aqueles dois espias representam a palavra de Deus. Os dois espias eram a boca de Deus em Jericó. Quando eles entraram a Jericó, eles encontraram-se com uma mulher. A casa dessa mulher ficava na cidade de Jericó, bem ao lado do muro. A cidade era rodeada por um muro. E a casa dessa mulher estava colada com o muro. E essa mulher, ela via de longe o povo de Israel. Essa mulher, ela contemplava as bênçãos do povo de Israel. Algo maravilhava essa mulher. Quando os dois espias entraram para Jericó, eles entreteram conversa com essa mulher. Qual era o nome dessa mulher? Raabe. E ela prontamente declarou: nós sabemos que o vosso Deus há de destruir o quê? A cidade de Jericó. Ela sabia. O povo de Jericó sabia. Mas algo intrigava a Raabe. Ela via que aquele povo era um povo diferente. Vocês sabiam que Deus havia colocado duas colunas, uma de nuvem e outra de quê? E que nunca se retirou de Israel, não é assim? Sim. Alguma vez se retirou? Não. Ok. Raabe, quando estava em sua casa, bem ao lado das muralhas de Jericó, ela via um assentamento israelita e de noite ela via uma coluna de fogo que não apagava. Conseguem entender? Raabe, ao contemplar o povo de Israel acampado antes de invadir Jericó, ela às manhãs, ela via uma coluna de nuvem que não desaparecia. Aquilo não era normal para ela.
Não era quê? Não era normal. Porque aquelas colunas de fogo estavam carregadas de anjos. E a coluna de nuvens também estava carregada de quê? De anjos. E ela, quando entretinha conversa com os dois espias, o Antigo e o Novo Testamento em símbolos, pregaram para ela a mensagem do Senhor. Raabe acreditou. Queridos, Josué capítulo 2, versos 17 a 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E disseram-lhes aqueles dois homens, disseram a Raabe: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Qual era o juramento? Os dois homens, eles foram guardados por Raabe, a fim de que não provassem a morte. Raabe foi usada por Deus para proteger esses dois homens. E quando eles saíram-se livres da morte, Raabe pediu, e dizendo o seguinte: eu sei que Deus, a quem vocês servem, ele vai tomar essa cidade. Tenha misericórdia de mim e de minha família. Poupa a mim e poupa a minha família. Raabe, ela ouviu a mensagem da palavra de Deus através desses dois espias. E Raabe pediu misericórdia, dizendo que quando vocês tiverem que invadir Jericó, poupa a mim e a quem? E a minha família. Eu sei que a mensagem presente para Jericó é que Jericó será o quê? Destruída. Mas eu não quero ser destruída com Jericó. Por favor, poupe a quem? A minha família. Irmãos, a verdade presente é a mensagem especial que Deus derrama para o seu povo num determinado tempo. Dar ouvido a ela traz para aquele povo inúmeras bênçãos. E para Raabe, trouxe para ela misericórdia, que sua vida e vida da sua família foram quê? Poupadas. Porque ela decidiu acatar a mensagem que os 12 espias trouxeram. Dentro de alguns instantes, Jericó seria o quê? Destruída. Queridos, continuando. Disseram aqueles homens: Raabe, você pediu para que poupássemos a ti e a tua família. Então, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um trato. Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar para poupar a ti e a tua família. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio cor quê? Escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu quê? De teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue, seja sobre a nossa cabeça, se alguém puser as mãos quem? Queridos, estamos em Jericó, diante de um cenário em que a palavra de Deus é pregada em Jericó. 2 espias levam a mensagem, e a mensagem é clara. Dentro de alguns instantes, Jericó será o quê? Destruída. Raabe ouviu a mensagem e ela pediu misericórdia. Você conhece a mensagem, a verdade presente para esse tempo? Tem você pedido misericórdia a Deus por você e pela tua família? Raabe pediu misericórdia e um sinal lhe foi dado. Qual era o sinal que foi dado a Raabe?
um cordão cor vermelho. De acordo com Romanos capítulo 8, versos 1, a Bíblia nos diz que não há condenação para aqueles que estão debaixo de quem? De Cristo Jesus. Esse cordão cor vermelho representa a marca do sangue de Cristo, que foi colocado nas ombreiras, na terra do Egito, por toda a casa israelita, que desejava que a morte passasse por cima e não entrasse aonde? Em sua casa. De tal maneira, Raabe colocou um cordão nos muros de Jericó, para que a morte que tivesse que rodear Jericó não entrasse aonde? Em sua casa. Raabe atendeu a mensagem presente enviada para Jericó. O que é a mensagem presente? A mensagem presente é a luz que Deus derrama para um povo num determinado tempo. Observar ela traz bênçãos sem medidas. Negligenciar ela traz maldições sem medidas. Queridos, vamos continuar. Saindo de Jericó, o povo do Senhor, em Êxodo capítulo 19, ela vai parar diante do Sinai. Vai parar diante de onde? Do Sinai. E Deus tem sempre uma mensagem especial para o seu povo, num determinado tempo. Queridos, Êxodo 19, versos 5 e versos 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentre quantos os povos? Todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de quem? De Israel. Queridos, o Senhor mandou uma mensagem agora para o povo de Israel. Qual era a mensagem? Se diligentemente ouvires a minha voz. Se diligentemente ouvires a minha voz e dares ouvido a esta voz, o que é que vocês serão para mim? Não percebi. Minha propriedade. Um povo peculiar, particular. Se ouvirem o quê? A minha voz. O Senhor tinha mensagem especial para Israel. Uma mensagem para aquele tempo. E era necessário que o povo fizesse o quê? Fechasse os ouvidos? Fizesse o quê? Abrisse os ouvidos. Ouvisse atentamente. E que se eles ouvissem atentamente a palavra do Senhor, então eles seriam um povo particular do Senhor. Queridos, vamos continuar. Jeremias, capítulo 11, versos 3 e versos 4. Diz o seguinte: Jeremias, depois do povo de Israel entreter relação com o Senhor no deserto e a posterior na terra prometida, o Senhor nosso Deus mandou uma mensagem para o povo de Israel. Essa mensagem era a mensagem de aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança foi feita primeiro com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó. Ela perpetuou e ela se efetivou no Sinai. Uma aliança maravilhosa. Uma aliança maravilhosa. E diz a palavra do Senhor em Jeremias: será que essa mensagem, essa aliança que Deus enviou para o povo de Israel, Israel viveu essa mensagem? Jeremias 11, 3 e 4 diz o seguinte, a palavra do Senhor: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem
que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o quê? Vosso Deus. Queridos, havia uma relação, havia um acordo entre Deus e o seu povo. Esse acordo foi estabelecido por meio de uma aliança. Deus disse: se ouvirdes a minha voz e dares ouvires atentamente o que eu vos mando, vós sereis o quê? Meu povo. Vós sereis meu povo. Queridos, essa é a mensagem que Deus enviou no meio de muitas para o povo de Israel. Mas a pergunta é: será que Israel viveu, atentou para a verdade presente que Deus havia enviado para eles no deserto? Israel viveu a verdade presente? Eles viveram, mas com muitas falhas. Eles, dia após dia, eles praticavam, mas ao mesmo tempo desobedeciam. Eles não acatavam as orientações do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 21, versículo 8 e versículo 10 a 10. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, este ponho diante de vós o caminho da onde? O caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade, o que vai acontecer? Morrerá, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Nas mãos do rei de Babilônia se entregará, e ele queimará com quê? Com fogo. Qual é a mensagem presente que Deus enviou para Israel nesse tempo? Rendam-se a quem? A Babilônia. Israel será o quê? Queimada. Rendam-se a Babilônia. Israel será queimada. Essa era a mensagem presente que Deus enviou para Israel. Por que Deus enviou uma mensagem para Israel se render à Babilônia? Por que Deus decidiu agora queimar a sua cidade? A terra de Jerusalém, a nação santa. Por que Deus decidiu destruir? Nós falamos algo há tempos atrás. Para Deus destruir uma cidade ou uma pessoa, está relacionado com quem? Não percebi. Com pecado. Já nos leva a entender que Israel estava carregada de quê? Pecado. Israel não colocou em prática a verdade presente que Deus enviou para o seu povo. Israel não vivia a mensagem para aquele tempo. E chegou uma altura que, pela paciência de Deus, o Senhor aturava a nação de Israel. Os sacerdotes de Israel, eles tornaram inútil o sacrifício do cordeiro. Se fores a Jeremias, o sacrifício do cordeiro virou negócio. Porque os sacerdotes sabiam que sacrifício era diretamente proporcional à riqueza do templo. Quanto mais o povo pecava, mais deveriam trazer o quê? Sacrifício. E esses sacrifícios iam para onde? Para o templo. Numa mensagem especial,
esse sacrifício era um meio para alcançar um fim. Qual era o fim? Dar a entender e a conhecer o caráter de Deus no pecador. Agora, chegou uma altura que esse fim, que era conhecer a glória de Deus, ele desapareceu. O sacrifício que era um meio, se tornou um fim em si mesmo. Como é que ele se torna um fim? Porque o sacrifício do cordeiro fez com que muitos sacerdotes se tornassem homens ricos. Consegue entender? O sacrifício era um meio para apontar para um fim. Quem era o fim? A glória e o caráter de quem? De Cristo. Só que o fim desapareceu e o sacrifício se tornou um fim em si mesmo. Por isso é que em Isaías, Deus disse: eu abomino os vossos sacrifícios. Se o dízimo nesse tempo se tornar um fim para tornar a nossa igreja mais rica, pastores mais ricos, não tem valor diante de Deus. Se os nossos congressos, os nossos encontros se tornarem um fim e não apontar para Cristo, não tem valor diante de Deus. Por isso é que em Isaías capítulo 1, o Senhor disse: eu odeio as vossas festas. É que nós não temos um profeta que fala hoje, mas temos a Bíblia. Se entrarmos para nossas igrejas, Deus odeia o que acontece em nossas igrejas. Não sabem disso? Não só nas nossas igrejas, como em nossas casas. Deus odeia. Porque quando perdemos de vista a finalidade da verdade presente, ela se torna em si uma maldição. Queridos, o Senhor disse: Israel, rendam-se à Babilônia. Os pecados de Israel aumentaram consideravelmente. Diz a palavra do Senhor, Jeremias 21, o que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá. Irmãos, será que Israel queria se render? Israel se queria se render? Não. O que aconteceu? O que aconteceu quando Israel decidiu não acatar a verdade presente? Muitos foram mortos. A cidade foi destruída. E aqueles que não se renderam, ou a cidade toda, infelizmente, eles foram levados como escravos de maneira brutal. Se eles se rendessem, Babilônia seria uma bênção para Israel. Não é assim que está escrito? Babilônia seria uma bênção. O sofrimento não seria aquele. Quando não ouvimos a verdade presente, as consequências são catastróficas. Queridos, o Senhor, quando mandou a mensagem através de Jeremias, disse a Jeremias: o meu povo ficará 70 anos aonde? No cativeiro. Depois de 70 anos, eles serão o quê? Libertos. Passados 70 anos, qual era a verdade presente? No tempo de Ciro, o povo estava em Babilônia, mas quem reinava era Ciro, o grande. Qual era a mensagem presente? Segundo as Crônicas, capítulo 36, versos 22 a 23, diz o seguinte: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, dizendo: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar uma mensagem, uma pregação por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós
de todo o seu povo. O Senhor seu Deus seja com ele e faça o quê? Suba. Suba para onde? A mensagem presente. Sair de Babilônia depois de 70 anos. Sai dela, povo o quê? Sai de Babilônia. Já não era tempo. 70 anos antes, rendam-se a quem? Babilônia. 70 anos depois, saiam da onde? De Babilônia. Agora quem está pregando a mensagem? Ciro, um tipo de Cristo. O rei, o próprio rei, está a dizer, olha, conforme está escrito nos livros de Jeremias, quem é de Israel, os judeus, vamos voltar. Há uma mensagem, 70 anos chegou, é tempo de voltar para a Babilônia, ou para Jerusalém. Será que todo mundo aceitou essa mensagem? Todos aceitaram? Não. Havia um povo de Israel, havia um povo, que eles tomaram uma decisão inusitada. Eles pensaram o seguinte: já casamos em Babilônia. Já fizemos o quê? Já casamos. Mas o quê? Já temos filhos aonde? Em Babilônia. Temos negócios e empresas aonde? Em Babilônia. Agora temos um contraste. Ou os teus interesses, ou a verdade para quê? Para esse tempo. E qual era a verdade para aquele tempo? Saiam da onde? Vimos a mulher de Ló. Qual era a mensagem que os anjos levaram? Saiam de Sodoma. Mas ela tinha muitas empresas. Ló era rico. Não dava tempo para colocar uma ovelha aqui, outro cabrito aqui correndo. Não dava. Ou você deixa as empresas para tentar a palavra do Senhor, ou você morre com as tuas empresas ali. Não tem meio termo. Obedecer à verdade presente exige sacrifício. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, era mensagem especial para Abraão. Tinha que deixar quem? Pai, amigos, familiares. Tinha que deixar sua zona de conforto, porque a mensagem especial era para quê? Para ser ouvida. Queridos, nesse momento, o povo de Israel, uns tomaram uma decisão inusitada. Por causa do coração, muitos decidiram ficar em Babilônia. Casaram, não queriam deixar suas empresas, e uma pequena porcentagem saiu de Babilônia e foi para Judá. E não era só sair, mas também chegar em Judá para reconstruir o templo e reconstruir a verdadeira adoração. Queridos, e a mensagem foi pregada. Vamos avançar mais um pouco. Qual era a verdade presente nos dias de Cristo e nos dias de João Batista? Qual era a mensagem? Nós dissemos que a verdade presente é a luz derramada por Deus a seu povo naquele tempo em que o povo está vivo. Obedecer ela tem bênçãos. E negligenciar ela tem o quê? Maldição. Tem maldição. Queridos, Evangelismo, página 179, diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, arrependei-vos. Era a mensagem proclamada por quem? João Batista onde? No deserto. A mensagem proclamada por Cristo para o povo era: se vos não arrependerdes, todos de igual modo, o que acontecerá? Queridos, qual era a mensagem de Cristo e de João Batista? Não percebi. Mensagem de quê? Arrependimento. Era a mensagem. Era a mensagem de Cristo e a mensagem de João Batista. Aqueles que chegassem a João Batista, eles ouviam a mensagem
um convite ao arrependimento. Será que todo mundo aceitou essa mensagem? Todos aceitaram a mensagem presente pregada por João Batista? Não. A quem João Batista pregou essa mensagem? A verdade presente. Alguém pode dizer? Não percebi? Pregou ao povo no seu tempo, judeus. Mas ele não pregou só a judeus. Ele também pregou para o rei. Ele pregou para Herodes. Quando Herodes, ele entreteve relação com a esposa de seu irmão, João Batista levou-lhe a mensagem de quê? Para que ele se arrependesse e abandonasse os seus quê? Seus pecados. O homem, o atalaia, o servo de Deus, que prega a mensagem presente, ele leva a mensagem para todo o povo, tribo e língua. E não importa a posição em que essa pessoa se encontra. O importante é que a mensagem seja o quê? Pregada. Queridos, a mensagem do arrependimento, ela tem 3 pilares. Quais são os pilares do arrependimento? Reconhecimento. A seguir, entristecimento. A seguir, mudança de conduta. Esses são os 3 pilares do arrependimento genuíno. O arrependimento verdadeiro tem 3 pilares. Você reconhece a falha, você sente tristeza pela falha e você é movido por um desejo de abandonar aquela falha. Herodes, irmãos, diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versos 2 a 5, diz o seguinte: e disse aos seus criados, quem disse? Herodes. Jesus pregava, Jesus passava, isso assustava Herodes. Herodes disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Por que Herodes falava disso? Diz a palavra do Senhor: porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João, o Batista, lhe dissera: não te é lícito fazer o quê? Não fazer o quê? Possuí-la. E querendo matá-lo, temia porque o povo tinha João como o quê? Profeta. Será que João Batista foi ter com Herodes para estimulá-lo ao arrependimento? Para estimulá-lo ao abandono de pecados? Sim. No livro Patriarcas e Profetas, página 140 a 142, a senhora White, ela diz que Deus chama homens nesse tempo como Natã, Elias e quem? E João Batista. Homens que pregam a verdade presente. Homens que não medem a classe para levar a luz, mas levar com todo o respeito, levar com toda a consideração e ética. Não precisas ofender, trazer palavras ásperas quando pregas a verdade presente. A verdade por si só, ela já dói, não precisa ser carregada com ofensa. Ela já fere, não precisa ser antiético. Então Deus nos chama, homens éticos, para levar o quê? A verdade presente. Levar a verdade presente a homens simples até os reis, para que se arrependam dos seus pecados. Continuando, queridos, após a morte de Jesus, qual era a verdade presente nos dias dos apóstolos? Qual era a mensagem que os apóstolos pregavam depois de Jesus morrer? A mensagem do tempo de Jesus, qual era? Não percebi. Arrependimento. Depois de Jesus, qual era a mensagem?
Queridos, vamos continuar e vamos saber. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A mensagem da verdade presente, a doutrina, se assim podemos dizer, o ensinamento da verdade presente, ela tem a sua premissa. É uma premissa, melhor dizer, ela é uma premissa que deriva desse texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. O que nós chamamos de verdade presente não é algo inventado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pedro, no seu tempo, quando Jesus morreu, ele pregou a mensagem para o seu tempo. Diz a palavra do Senhor: por isso, disse Pedro, não deixarei de exortar-vos sempre acerca de quê? Dessas coisas, ainda que vocês já sabem, ainda que bem saibais, e estejais confirmado, aonde? Na presente quê? Verdade. Ou também chamado verdade presente. Então, Pedro, ele disse, não deixarei de pregar, não deixarei de falar, ainda que vocês já sabem. Eu tenho que fazer o quê? Continuar a pregar. Pregar o quê? A presente verdade. E qual era a presente verdade que Pedro não poderia deixar de pregar? Não poderia deixar de falar. Queridos, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3, diz a palavra do Senhor: bendito seja quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de quem? De Jesus Cristo. Dentre quem? Os mortos. Qual é a mensagem presente? A ressurreição de Jesus. Era a mensagem presente depois de Jesus partir. Será que será uma mensagem fácil? Ressuscitar dos mortos. Será que era uma mensagem comum? Qual era a mentalidade grega? Qual era a mentalidade judaica? Em 1 Pedro, ele disse que eu sei que vocês sabem, mas não posso deixar de pregar a verdade presente. Eu preciso continuar a pregar. E a Bíblia nos ensina qual, de muitas mensagens, qual era a mensagem mais enfatizada. Queridos, Atos capítulo 4, versos 33, diz a palavra do Senhor: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de quem? Do Senhor Jesus. E todos eles, e em todos eles havia abundante quê? Graça. A mensagem presente que Pedro e os apóstolos pregavam era a ressurreição e a graça oferecida e merecida em Cristo Jesus. A mensagem da ressurreição era a verdade presente que todo mundo deveria acreditar. Romanos, capítulo 10, versículo 9, se não me engano, tem uma mensagem muito especial. Mas vamos falar depois. Atos 4, versos 33. Avançando, Atos 17, versos 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e alguns dos filósofos, epicúreos e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paloreio? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Por que que eles diziam isso? Porque Paulo lhes anunciava o quê? A Jesus Cristo e a quê? Aqueles que ouviam Paulo a pregar, eles ficavam atônitos, perturbados, porque Paulo anunciava Jesus Cristo e anunciava também o quê? A ressurreição. Por que eles ficavam atônitos, perturbados?
com a mensagem presente que Paulo pregava. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 23. Porque os judeus pedem quê? Pedem que os judeus? Sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos quem? A Cristo crucificado, que é escândalo para quem? Para os judeus e loucura para quem? Gregos. Queridos,